Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Aqui estou eu, à semelhança do reverendo Mauro, tampando o buraco, de pessoas ilustres. Felizmente, o Cláudio Marra foi chamando pessoas que já têm alguma coisa escrita na área. O Dr. Heiken falaria hoje sobre o livro de Jó, ou como Deus se manifesta nas histórias de Jó. E esse livro aí é um livro publicado por nossa editora, de minha autoria, e vocês encontrarão à venda aí no salão que tem os livros expostos, tá certo? Você já tem 50% de desconto, mas a surpresa é quem comprar hoje ainda vai poder tirar uma selfie com o autor e o autógrafo, e dependendo de como você pedir, eu ainda te dou um beijo no rosto. Mas, falando sério, esse livro é um projeto que foi lançado pela editora há alguns anos atrás, e ele tem um formato diferente. É um livro que é um comentário bíblico de todos os 42 capítulos do livro de Jó, e tem também sessões com exercícios que são voltados para você usá-lo em pequenos grupos, escola dominical. Várias igrejas já falaram que têm usado esse livro. Então, se você quiser depois conversar comigo mais sobre como funciona esse conteúdo, eu estarei à disposição após a palestra. Então, esse é o livro que a vantagem de você ter um livro no assunto que você vai falar se não der para falar tudo, consulte o livro. Bom, e essa é a estratégia. Eu vou falar deixando as coisas pela metade, para que você, de fato, possa ir atrás dos livros. Uma outra coisa que estará à disposição é que alguns já conhecem um período, durante a pandemia, o início da pandemia, eu gravei as 42 lições que aparecem no livro, e formei o que ficou sendo chamado uma quarentena em Jó. E esse QR Code que está aí dará acesso direto a uma playlist no YouTube, e é uma cortesia da Igreja de Santo Amaro, onde esse material está hospedado. Então, se você quiser depois olhar com mais cuidado, lá você encontrará todos os capítulos do livro, esse da editora Cultura Cristã, juntamente com os capítulos do livro de Jó, ok? Então, fica aí, eu vou colocar depois no final da palestra esse QR Code para que vocês acessem para aqueles que quiserem. Vamos então ao nosso texto de hoje, a nossa palestra sobre o modo como Deus se revela no livro de Jó ou nas histórias de Jó. Jó é um livro que tem uma história bastante curiosa e tem uma abordagem inesperada, e tem várias coisas que frustram a expectativa de um leitor meio desatento. E a pergunta inicial que abre o livro de Jó, ela é muito interessante. Eu sempre digo que essa pergunta foi feita por Deus a Satanás na abertura do livro, nos primeiros episódios. E essa pergunta, observastes o meu servo Jó? Ela é uma pergunta que eu gosto de dizer que ela é uma pergunta estranha, é uma pergunta enigmática, e ela é também uma pergunta inesperada. São três coisas a respeito dessa palavra inicial, que Deus abre o livro e começa as histórias que vão se desenrolar ao longo do livro. E é importante você entender isso, porque a palavra de Deus inicialmente ela é estranha, porque ela revela Deus em altos papos com Satanás nas regiões celestiais. Sempre que eu falo sobre isso, quando gravei essa série no YouTube e em outros lugares que eu dou palestra, sempre tem alguém que levanta no auditório e faz a mesma pergunta. Reverendo, o senhor acha correto Deus estar conversando com Satanás nos céus? E eu tenho que responder, meus irmãos, eu não tenho como controlar o que Deus faz. Se ele quer conversar com Satanás, quem sou eu para falar que ele não pode conversar com Satanás? Mas o texto está dizendo que ele está em altos papos. E não é apenas uma conversa do tipo, arreda-te, Satanás, ou o que você está fazendo aqui no meio dos filhos de Deus? Não, parece que, por incrível que pareça, essa é a estranheza da pergunta,
Deus, em lugar de conversar com os demais filhos dos homens, ele se dirige a Satanás. Então, essa é a primeira parte. É realmente uma pergunta estranha. Segunda coisa, é uma pergunta enigmática, porque ela sugere que Deus esteja chamando a atenção de Satanás para olhar sobre a vida do seu servo Jó. Que brincadeira de mau gosto. Por que Deus faria isso com a vida de alguém? Já basta os reveses que nós temos, já basta as dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida. Nós não precisamos de Deus chamando a atenção de Satanás. Você já olhou para a vida da irmã ali? Essa semana você já deu uma olhada na vida do irmão? Então é estranho. É enigmática a atitude de Deus chamar, dirigir a atenção do diabo para olhar para a vida de seu servo. Nós sabemos o contrário. Nos evangelhos nós lemos a respeito de Jesus falando que enquanto os discípulos voltavam de uma missão, todos alegres, festejando que os demônios haviam se lhe submetido, Jesus disse, olha, eu nem vou contar, mas Satanás estava aqui no meu ouvido, Pedro, pedindo para peneirar a sua vida com o trigo. Mas eu não deixei. Aqui, estranhamente, enigmaticamente, Deus faz o contrário. Satanás sentou num auditório como esse lá atrás. Geralmente, Satanás senta no fundo, irmãos, tá? Não pergunta nada, fica na sua, e Deus lhe dirige a palavra. Satanás, você, como a gente às vezes apresenta visitantes na igreja, né? Alguém está visitando, e foi Deus quem dirige a palavra a Satanás e chama a atenção dele para a vida do seu servo Jó. Isso é enigmático. Por que Deus faria isso? Em terceiro lugar, a palavra de Deus, nessa pergunta, ela é inesperada. Inesperada no sentido em que, logo após Deus ter feito aquela descrição memorável que ressoa ao longo dos séculos, de que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ele orava pelos seus filhos, ele orava até pelos pecados que ele achava que os seus filhos tinham. Ele excedia em seu zelo. A Bíblia diz que Jó fazia um sacrifício para cada filho, não era necessário. Em Israel bastava um sacrifício e cobria todo o povo de Israel. Mas Jó fazia um sacrifício para cada um dos filhos. E o texto diz que ele fazia isso pensando que eles, nas festas de aniversário que eles celebravam somente entre os irmãos, porventura algum deles teria blasfemado contra Deus. E os filhos, meu pai, onde o senhor acha que nós estamos? Nós estamos aqui na casa dos nossos parentes. Por que o senhor acha que nós vamos blasfemar contra Deus? Mas essa era a atitude de Jó. Então, qual é o Deus, irmãos, que se revela nas histórias de Jó dentro dessas perspectivas? Esse congresso pressupõe corretamente que Deus, de fato, ele se revela nas histórias da Bíblia. E eu gostaria, nesta noite, ao falar sobre Jó, mostrar que é muito fácil você trazer um perfil de Deus de outras partes da Escritura e colocá-lo dentro do livro de Jó. É um erro comum. Deixe-me dar 2 exemplos comuns, e eu falo comuns porque nas palestras que eu já dei ao redor desse Brasil, a pergunta é sempre a mesma. Eu já ando com a resposta, né, pronta, porque eu sei que vai ter essa pergunta. O primeiro erro muito comum, que é trazer um perfil de Deus que não está no livro de Jó e colocá-lo no livro de Jó, é esse. É achar que o Deus soberano, que não permite que Satanás toque na vida dos seus servos. Deixe-me explicar isso. Eu não estou dizendo que Deus não seja soberano e que Ele não está nem aí para o que Satanás faz com a vida dos seus servos. O que eu estou dizendo é que essa tese, esse perfil de Deus, como alguém que não permite que Satanás mexa ou cirande ou faça alguma coisa
com os seus servos sem que primeiro ele peça permissão a Deus, isso não é algo que nasce do livro de Jó. Como assim, reverendo? É fácil, irmãos, você mostrar o erro nessa visão. Veja, por exemplo, esse texto. Jó, no capítulo 1, no versículo 11. É quando Satanás, ele se dirige a Deus e diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti. Observe, sublinhado aí, a palavra estende. Satanás não está pedindo, deixa-me estender a mão contra Jó. Satanás está pedindo que o próprio Deus estenda a mão. E é parte, irmãos, do teste. Satanás percebeu que Jó era alguém, na visão dele, que estava se aproveitando da amizade com Deus, estava se aproveitando da sua integridade diante de Deus para proteger as suas posses. E Satanás então lança a proposta: olha, você quer conhecer quem realmente Jó é? Mude o seu jeito de agir em relação a ele. E é por isso que Satanás pede para que Deus estenda a mão contra ele. Satanás nunca pediu, não no livro de Jó, Satanás nunca pediu o direito, a permissão, a chance, a janela para ele castigar, para ele punir, para ele testar. Nada disso é parte do livro de Jó. Eu lembro que quando eu falei isso e mostrei esse texto, numa igreja aí, um pastor, ele ficou tão chocado com o texto que ele leu, que ele abriu para ver que Bíblia era aquela que ele tinha. É a mesma Bíblia, irmãos, mas as pessoas, às vezes, eu dou aula também no seminário JMC, e eu bato com os alunos, estudando com exegese, de que é preciso, quem quer ensinar a Bíblia, quem quer pregar, quem quer ser professor, precisa perder o vício da leitura em apenas uma versão, porque isso atrapalha em muito o modo como a gente entende as coisas. Veja, mais adiante também, um outro versículo, o próprio Satanás, novamente, veja, ele diz: estende a mão. Ele não pede permissão para que Deus deixe-o estender a mão contra Jó. Percebem? O pedido é para que Deus faça alguma coisa. E mesmo que, nesse caso, no último capítulo 2, quando Deus dá a permissão a a Satanás para que ele toque na pele de Jó, mas não tire a sua vida, mesmo assim, nós não podemos afirmar que Satanás tenha pedido isso. Então, esses são exemplos de como é fácil você trazer coisas que são verdades fora do livro de Jó e trazer para dentro do livro e fazer com que aquilo guie a sua leitura do livro. Eu desafio que você leia o livro de Jó com uma mente aberta, esperando, sim, ser confrontado com coisas novas que você não está acostumado a ver. E é isso que o livro de Jó realmente ele faz em muitos casos. Um outro exemplo de como uma leitura externa traz um perfil de Deus para dentro do livro que não está no livro de Jó, é dizer isso aqui, que Deus é um Deus santo e quer colocar Jó no seu devido lugar. Eu já ouvi, pelo menos, sentado como vocês estão, 4 vezes pessoas falando isso, e pessoas famosas. Jó, ele dizia que ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas Jó precisava, de vez em quando, receber uma enquadrada de Deus. Porque ninguém é santo assim a todo tempo. Então, não faz bem para a vida de Jó sair por aí perambulando, carregando esse banner: eu sou o homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não, Deus precisava dar uma enquadrada nesse homem. Então, mesmo que tenha sido algo muito sofrido, no final Jó aprendeu algumas coisas e se humilhou e se colocou na posição em que ele sempre deveria estar. Isso é muito comum.
que tem de errado nisso? Primeiro, Jó nunca disse essa frase: eu sou um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem disse isso foi Deus. Segunda coisa, ninguém no livro, nem Deus, nem Satanás, nem a mulher de Jó, ninguém falou isso para Jó. Então, até onde a gente sabe, os únicos que sabem disso, que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, somos nós, os leitores que vieram depois e que têm a Bíblia para ler. Então, Jó mesmo nunca falou isso, Jó mesmo nunca ouviu ninguém falando isso a ele. E segundo erro com essa afirmação, é que o Deus revelado nas histórias de Jó não está tentando dar um enquadrado no seu servo. Pelo contrário, ele está chamando a atenção para algo que ele mesmo julgou como integridade. Eu não sei quantos já perceberam, irmãos, mas o relato inicial de Jó, mostrando que ele fazia tantas coisas, e muitas pessoas ficam impressionadas com isso, o fato dele acordar cedo e orar pela vida dos filhos, e ser uma pessoa que tinha muitas posses, e olhando para a vida, Deus olhando para a vida de Jó, ele resume em 4 características. E dentre elas, Deus não observa isso. Veja que o meu servo, ele é reto, íntegro, temente a Deus e que ora pelos seus filhos. Entenda-me corretamente, eu não estou dizendo que a oração não é importante, mas isso nos faz pensar o que é que Deus olha, o que é que Ele observa e Ele avalia daquilo que nós fazemos. E é por isso então que essa pergunta do livro, e que abre o livro, que é feita pelo próprio Deus, nos mostra então, nos desafia a pensar qual é o perfil de Deus que emerge das histórias de Jó. Já que não são esses 2 exemplos que eu dei, quais seriam algumas das possíveis figuras de Deus que nós podemos construir dentro do livro de Jó? Vamos usar então essa pergunta feita pelo próprio Deus, é Ele quem inicia o assunto, para desvendar algumas coisas aí nessa caminhada. Primeiro, vamos então ver 3 coisas sobre essa pergunta. Primeiro, a gente precisa saber o que é que Deus quer que nós observemos. Nós não vemos Deus curioso, por exemplo. É interessante que no livro de Jó não se sabe o nome da mulher de Jó, não se sabe o nome dos filhos de Jó, não se sabe qual era a vida, qual era o trabalho de Jó. Só no final do livro sabemos o nome de 3 das filhas de Jó. Ele teve 10 filhos, 3 meninas e 7 meninos, mas só sabemos o nome de 3. Então tem muita coisa que a gente não sabe sobre Jó. Então, o que exatamente Deus quer que nós observemos? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem Deus espera que observe isso? A quem esse convite está sendo dirigido? E também, qual é o benefício de se observar a vida de Jó? Vamos começar então com o primeiro. O que é que deve ser observado na vida de Jó, conforme o relato? E vamos fazer isso tentando descobrir, então, criar um perfil de um Deus que nasce das narrativas do próprio livro de Jó. Primeiro, Deus está muito interessado na integridade de Jó. Isso é algo notório. Como eu disse, ele fala isso. E esse comentário de que ele é um homem reto e íntegro, são 2 termos que se relacionam, um com algo que acontece dentro da pessoa e o outro com algo que é aferido com base em alguma lei, algum preceito. Então, retidão é algo interno, integridade é algo que você compara com algum gabarito, com alguma lei, com algum preceito, e Jó é apresentado como alguém assim. Jó também é apresentado como alguém que tem um relacionamento com Deus, ele é temente a Deus, e também é alguém que desenvolveu a arte de se desviar do mal. Vocês percebem a ironia? Por que é que Deus diria isso a Satanás? Eu sempre, quando estou falando, eu tenho que escolher um Satanás no auditório para eu apontar, né? Tem aqui um aluno meu aqui que está sentado aqui na frente, né?
Então, tem outro aqui, está cheio aqui de Satanás, né? Mas vamos imaginar que Deus, por que que Deus diria isso? Por que que ele diria, Satanás, você observou que o meu servo Jó, ele já aprendeu a se desviar das suas artimanhas? Então, a palavra de Deus dita para Satanás é como se fosse um banho de água fria. É uma palavra de reprovação. É uma palavra que mostra que Satanás não está mais tendo êxito na sua façanha de tentar as pessoas. E a palavra Satã, no livro de Jó, é exatamente o termo hebraico que significa o acusador. Mas como acusador, ele está sendo um fracasso, que ele não consegue mais achar uma maneira de colocar Jó em uma armadilha. Daí Deus falar então, observaste o meu servo Jó, que ele aprendeu já a se desviar do mal? Então, essa integridade, irmãos, é a primeira coisa que Deus quer que nós observemos na vida do seu servo Jó. Segunda coisa que é apresentada, e isso é algo bem mais contundente, é a motivação com a qual Jó serve a Deus. E ao fazer isso, Deus está levantando aqui o que eu considero um dos textos mais difíceis da Bíblia. Esse texto que eu vou mostrar aqui, inclusive não é texto para os fracos, não. E se você conhece alguém que é novo na fé, coloque um post-it em cima desse texto, porque não é fácil de você ler isso. É o Jó, capítulo 2, versículo 3. Olha só o que esse texto diz. E revela, por que eu estou mostrando? Porque revela muito de Deus. Novamente, é Deus perguntando a Satanás, né? Observaste o meu servo Jó? Isso porque ele já tinha matado os 10 filhos. É lógico que eu observei o meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Isso é algo acrescentado. Inicialmente, Deus disse que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviou do mal. Agora, Deus acrescenta que não há ninguém na terra semelhante a ele. E é por isso que quando Deus dirige-se a Satanás, ele pergunta, de onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra. Ou seja, ele é alguém que faz uma varredura global, e ele saberia, e ele teria a capacidade e o conhecimento de dizer, sim, há pelo menos 3 homens íntegros como Jó, um ali, outro acolá e outro acolá. Mas ele não retruca o que Deus diz. E aí diz o texto, irmãos, essa é a parte mais difícil que eu acho, depois de falar que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, Deus diz que ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele. Será que Deus está dizendo isso mesmo? Deixa eu colocar isso agora com todo o pavor possível. Deus está dizendo que Satanás incitou-o. É isso mesmo? Será que nosso português está correto? É possível Satanás incitar a Deus? Tem alguma outra maneira de você ler isso aí? Reverendo, é bom olhar no hebraico. O hebraico não é a solução de tudo, irmão. Aí está correto. Veja, quando você lê um texto bíblico e está aberto para deixar que o texto lhe informe com esse perfil de Deus que vai surgindo nas histórias da Bíblia, você tem que estar aberto para, em alguns momentos, ficar realmente pasmados. É o que o texto está dizendo. E Deus está dizendo que Satanás lhe incitou contra Jó. Só isso aí já é um grande problema. Segundo problema com esse texto é que Deus diz que foi ele quem consumiu as coisas de Jó. Até onde a gente imaginava, isso aqui é no capítulo 2, depois que vêm os caldeus e roubam as
possessões de Jó, vem o fogo do céu, vem o vento e vem os sabeus. Depois de tudo, imaginávamos nós que era Satanás quem estava por trás disso. E Deus chega e confessa que quem consumiu foi ele. E como se não bastasse, eu já estaria satisfeito, mas Deus acrescenta um terceiro maior problema, que ele fez isso sem causa. Ou seja, não tinha razão para fazer isso. Não precisava. Deus não tinha necessidade de testar o seu servo para saber se ele era ou não. Não precisava. Agora, o que me admira, é lógico, eu já sou acostumado com Deus. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, e eu não tenho como segurá-lo. Mas por que Deus tem que dizer isso, irmãos? Ele podia simplesmente pensar. Isso é informação privilegiada. Ele não precisava falar isso. Agora Ele vai deixar nós, teólogos, professores, com um problemão para responder. Por que Deus vai falar um negócio desse? Esse é o Deus que aparece nas histórias da Bíblia. Eu tenho agora 2 segundos para resolver esses 3 problemas que eu criei aqui. Mas depois você pode ler também no meu livro, que lá eu respondo. Aí eu vou falar aqui. Quando Deus diz aí que Satanás lhe incitou, essa é uma referência, mas falando sério, eu explico isso mais delongadamente no livro. É que Deus deu a Satanás a chance de escolher algumas ações para serem executadas contra o seu servo. É isso que significa incitar, não que Deus tenha sido tentado pelo diabo. Consumir, de fato, e aí não tem muito o que explicar, de fato é Deus quem consumiu as coisas de Jó. Mesmo que o texto fale que foi o vento e que bateu nos 4 cantos da casa e os sabeus e tudo isso, mas há um dos elementos que o servo que chegou disse que foi um fogo que desceu de Deus. Lembram-se? Para tirar um fogo de Deus, aí Satanás não tem tanta habilidade assim. Portanto, a motivação com a qual Jó faz o que faz e ele é quem ele é algo que Deus quer chamar a nossa atenção. Em terceiro lugar, ainda sobre o que deve ser observado, é a noção que Jó tem do Deus que ele serve. Há um texto que realmente coloca em perspectiva todo o livro de Jó. É um texto que, infelizmente, está no final do livro, devia estar no começo. Muita gente não sobrevive o demônio do sono para chegar até o capítulo 42 e não consegue. Mas esse é um texto que você devia ter sempre bem anotado na sua Bíblia. Quando o Senhor chama os 3 amigos e faz o seguinte comentário. O Senhor, tendo falado essas palavras a Jó, disse também a ele, faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Por quê? Porque vocês não disseram de mim o que era reto. E olha só, Deus compara aí o erro deles com aquilo que o servo Jó disse. Então, o que Jó disse a meu respeito, apesar de tudo, apesar de todas as dores, apesar de todas as aflições, ainda era algo mais reto do que aquilo que vocês falaram. Ou seja, a visão que Jó tinha de Deus era melhor do que a visão que aqueles amigos tinham. E isso é que Deus quer que seja observado na vida desse homem. Portanto, irmãos, quem deve observar essas coisas? Já vimos o que deve ser observado. Agora, quem Deus tem em mente que seja o observador dessas coisas? Olha, quem iniciou toda a conversa, quem foi o alvo de tudo isso foi Satanás. Agora, honestamente, vocês acham que Satanás tem algum interesse em aprender alguma coisa com Jó? Satanás irá mudar, vai se tornar um bom Satanás aprendendo alguma coisa com Jó? Não vai. Se eu fosse Deus, eu nem dava conversa para Satanás. Mas, na verdade, não foi Satanás que iniciou a conversa, foi Deus. Eu nem conversaria, porque eu sei que Satanás não está interessado em aprender.
ele é o pai da mentira, e logo, logo, ele some no livro também. O livro de Jó tem 42 capítulos. Satanás desaparece no segundo capítulo. Então, ele não ficou para ver o final da história. Então, quem realmente vai se beneficiar com o que está acontecendo? Quem é que vai ver? Quem é que Deus quer que observe a vida do servo Jó? Satanás? Certamente não. A família de Jó será? Bom, os 10 filhos morreram. Então, esses já estão fora. A esposa de Jó é a que, coitada, ela ficou... Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, só vou dizer uma coisa. Eu escrevi um artigo que se chama Em Defesa da Mulher de Jó. Aí já diz tudo, que eu estou defendendo essa mulher. Eu acho que tem razões para ela dizer o que ela disse. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas mesmo assim, sem entrar no detalhe que isso vai me levar e consumir tempo que eu não tenho, essa mulher, ela não tem condições de aprender, observar o que está acontecendo com Jó, porque ela não sabe o que está acontecendo. Ela só está vendo o que acontece no nível ali dela e do seu marido. Ela não sabe que houve uma conversa nos céus em Deus e Satanás combinando a respeito da integridade do céu. Ela não sabe de nada disso. Então, ainda que ela possa aprender alguma coisa com o que está acontecendo com Jó, ela não conseguirá observar a vida de Jó da maneira como Deus quer, porque ela não conhece a estratégia que foi montada. Os 3 amigos, será que eles são pessoas que precisam aprender com isso? Olha, eles aprenderam muitas coisas, fizeram várias sugestões, mas, mais uma vez, eu também acho que eles não são as pessoas que iriam aprender e observar o que aconteceu com Jó, porque eles também não sabiam o que estava acontecendo nas regiões celestiais. E quando eu digo isso, irmãos, eu fico pensando sempre em cenas como às vezes a gente vê naquelas pegadinhas que eles fazem na televisão. Coloca a pessoa em uma situação embaraçosa, até que ela passa um pouco de vexame, mas se a pessoa começa a apelar, logo vem o pessoal da produção e acalma a situação. Não, olha, calma, isso era só mesmo uma pegadinha. Mas Jó, guardado as devidas proporções, ele está nessa pegadinha e ele já apelou, ele já começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu e a produção não apareceu. Para falar, Jó, calma, calma, isso aqui é só um teste que Deus está fazendo. Na verdade, Deus confia muito em você. Né? Calma, daqui a pouco você vai amaldiçoar o próprio Deus. Mas a produção não aparece. Então, eu acho que os amigos também não tinham condição de avaliar o que Deus estava fazendo. Eu creio, irmãos, que as gerações posteriores é que se beneficiam disso. Depois, leia lá no último versículo do livro de Jó. Não sei quantos sabem de cor o que está escrito lá. O último versículo fala que Jó viveu 140 anos depois dessas coisas. Ou seja, para que alguém escrevesse isso, ele deve ter vivido o suficiente para ver que Jó viveu 140 anos. Então, quem redigiu o livro foi alguém depois, muito depois da morte de Jó. Ou seja, as pessoas que se beneficiaram da história, de tudo o que aconteceu, certamente são gerações posteriores, e eis aqui nós, 2022, lendo e apreciando e aprendendo com Jó. Então, quando Deus faz essa pergunta, observastes o meu servo Jó, Ele quer que gerações após gerações aprendam a olhar para a vida desse homem. Em terceiro lugar, qual é o benefício, irmãos? Qual é o benefício de se olhar para a vida de Jó? De que maneira isso nos ensina alguma coisa? Como é que isso nos faz pessoas que entendam um pouco mais de quem Deus é? Jó é alguém que teve, como eu disse, um período muito longo de conturbação. Eu desafio você depois a olhar e perceber o Deus que se revela ao longo da história de Jó. E é um Deus que realmente, em muitas ocasiões, quando eu escrevia o meu comentário,
eu tenho que confessar esse pecado. Eu ficava irritado com Deus. E como é que ele deixa o seu servo passar por tudo isso, falar as coisas que ele fala, e não sair, e não aparecer, e não responder as perguntas que Jó havia colocado diante dele? 4 coisas eu selecionei aqui, 3, perdão, para que nós pensemos nelas nesta noite. E são as coisas que eu gostaria que você levasse daqui. Qual é o benefício de se observar a vida de Jó? Primeiro benefício é que Deus não espera que entendamos tudo o que Ele faz, mas Ele quer que nós nunca duvidemos de quem Ele é. Essa é uma premissa que eu aprendo no livro de Jó, e muitas vezes, como eu disse, eu me irritava com isso, porque Deus teve várias chances de dizer a Jó o que estava acontecendo e Ele não disse. Se você ler o livro, o bíblico, a Bíblia, no livro de Jó, você vai ver que o livro vai caminhando para o fim e Deus não fala a ele o que aconteceu. Mesmo depois que ele foi curado, depois que ele teve a sua saúde restaurada, ele orou pelos 3 amigos, seria uma boa ocasião para Deus dizer: Jó, meu servo, vem aqui, deixa eu dizer uma coisa, tudo o que aconteceu era parte de um plano que eu queria testar a sua integridade, e olha, eu quero dizer que você passou. Deus não faz isso. Isso me ensina então, irmãos, que nós não iremos entender o que Deus faz na maioria das vezes. E isso é normal. Anormal seria nós entendermos tudo que Deus faz. Isso seria anormal. Agora, uma coisa que Deus sempre espera é que nós jamais duvidemos de quem Ele é. E isso Jó nunca duvidou. E essa é uma atitude extremamente contundente quando nós vemos Jó encontrando-se com Deus, e Deus nem sequer fala uma palavra a respeito do sofrimento. Então, lembre-se disso. Esse é um perfil de Deus que surge no livro de Jó, e que, embora não seja o perfil padrão de Deus ao longo das Escrituras, é um perfil que nós devemos estar sempre atentos a isso. Deus não espera que você entenda tudo o que Ele faz, mas Ele quer que você nunca duvide de quem Ele é. Segunda coisa, o Deus que emerge na história de Jó não está preocupado e nem interessado no sofrimento do seu servo. Eu concluí isso e com muita tristeza, tenho que confessar, se Deus estivesse realmente interessado no sofrimento e preocupado com o sofrimento de Jó, Ele não teria deixado essas coisas acontecerem com o seu servo. Para começar, 10 filhos, irmãos, 10 filhos perdidos em um só dia. E olha aqui, para provar algo que o próprio Deus sabia que não tinha razão para fazer. Ele disse: eu consumi sem causa. Então, eu sei que você pode ver várias coisas sobre sofrimento no livro de Jó, mas pare um pouco de enfatizar demais o sofrimento em relação a Jó. Deus não está preocupado com o sofrimento de Jó. Depois de tudo o que aconteceu, quando Deus aparece a Jó, Ele não fala uma palavra sobre sofrimento. E o próprio Jó, ao longo do livro, ele não está preocupado tanto com o sofrimento, ele quer saber por que é que Deus mudou a maneira de agir com ele. É isso que lhe deixa preocupado, lhe deixa perturbado na maioria dos capítulos. Então, essa é uma verdade que, às vezes, eu mencionei isso numa ocasião e a pessoa ficou muito perturbada com isso. Deus não se preocupa
com o nosso sofrimento, irmão, pastor? Eu falei, não, eu não estou falando com o nosso, estou falando com o de Jó. E aqui, irmãos, deixe-me abrir um parênteses. Jó é uma exceção na Bíblia. Quantos Jós tem na Bíblia? Um. Então, para Deus, bastou um Jó para ensinar o que ele tinha para ensinar a esse respeito. Mas isso é importante. Saia um pouco dessa onda de querer falar sempre do sofrimento de Jó. Não, o livro de Jó não é sobre sofrimento. Sofrimento acontece em decorrência das coisas que lhe foram feitas, mas o objetivo maior é provar a motivação e a integridade que o seu servo tem ao longo daquilo que ele faz. Em terceiro e último lugar, Jó não é o nosso modelo de integridade, mas ele coloca em perspectiva correta o modo como Deus vê a nossa integridade. Deus, realmente, irmãos, não devemos colocar Jó como se fosse o próprio Cristo, nada disso. Os sofrimentos de Jó não causaram perdão de nenhum pecado, nem do próprio Jó. Então, Jó não é o nosso modelo de integridade, Cristo é. Mas ter um Jó na história da revelação coloca em perspectiva, coloca em um ângulo diferente tudo aquilo que nós podemos esperar do Deus que nós adoramos. Essa é a grande contribuição do Deus que emerge nas histórias de Jó. Um Deus inesperado, um Deus que faz coisas que nós não entendemos e um Deus que não se vê na obrigação de explicar aquilo que Ele está fazendo. Esse é um Deus legitimamente aparecendo ali nas páginas do livro de Jó e que mostra com certeza que o Deus que nós adoramos, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é grande. Mas uma única coisa levou Deus a aceitar fazer esse teste com o seu servo, e é a integridade. Jó foi alvo de uma grande lição idealizada por Deus para mostrar, não a Satanás, porque, como eu disse, ele desapareceu, mas para mostrar para gerações vindouras que a motivação com a qual nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus e nós seguimos a Deus é algo que merece ser avaliado. Há alguns anos, eu não sei se ainda tem, mas aqui um desses prédios do Mackenzie é a escola de engenharia e eu trabalho aqui durante a semana. Às vezes eu vim almoçar aqui, na hora do almoço eles estavam colocando um pilar de cimento numa prensa para, eu imagino, verificar qual é a resistência daquele pilar de cimento antes dele estourar. E aí eles vão colocando peso. A hora que o pilar começa a gemer, eles já afastam, porque... E aí chega uma situação, um peso máximo ali, que aí aquele pilar, ele estoura. Só Deus sabia quanto peso Jó aguentava. E essa é uma lição que eu aprendo também com esse livro, porque o nosso Deus, Ele conhece, e a vida de Jó, o testemunho de Jó, é um testemunho de perseverança dos santos, irmãos. Deus sabia que o seu servo, a integridade que estava presente nele, não era fruto apenas do trabalho pessoal de Jó, mas era o próprio Deus quem operou toda aquela integridade na vida do seu servo. Que Deus nos ajude a reler o livro de Jó, descobrindo novas histórias e um perfil diferente de um Deus, como eu disse, que se manifesta em meio a tantas situações novas, mas Ele nos desafia a cada página. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo desafio que o Senhor coloca diante de nós. Ajuda-nos a reler as histórias da Bíblia e ver o Deus que emerge, ó Deus, a cada página, a cada episódio, a cada capítulo, a cada cena. Dá-nos, ó Deus, uma mente aberta para não sermos pessoas que constroem o próprio Deus que queremos enxergar na Tua palavra. Pedimos isso, crendo que o Senhor é o nosso Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser ainda pegar esse link, então ele estará disponível aí até alguém mudar o slide, ok? Obrigado.